como elas funcionam? As células de um próprio paciente são retiradas, modificadas e reinseridas nele mesmo, por isso autóloga. O sistema, de maneira geral, então vai começar com as células sendo retiradas do paciente, elas serão modificadas no laboratório, expandidas até que tenha uma quantidade suficiente, reinseridas dentro do paciente para que elas possam realizar a sua ação. E por que nós usamos as terapias autólogas com as células T? Então, as células T, elas possuem o receptor TCR, que vai identificar, então, os antígenos do corpo. As células APC, que são apresentadoras de antígeno, elas possuem uma molécula de MHC e no caso dos humanos, a principal molécula de MHC é o HLA. Esse HLA precisa ser compatível com a molécula TCR. Se as duas são compatíveis, então isso quer dizer que as duas células são do mesmo organismo. Se uma célula T de outro paciente, por exemplo, uma célula T halogênica, que a gente fala, entra em contato com a HLA e ela não é compatível, então provavelmente esse corpo vai desencadear a doença do enxerto contra o hospedeiro. O que é essa doença? É quando o corpo então entende que existe uma célula invasora e o corpo começa a atacar essas células e as células também começam a atacar as células do corpo. E quais os principais problemas que a gente tem na terapia autóloga? Então, apesar dela funcionar muito bem, a gente tem uma questão de problema de tempo. Então, imagine que para retirar a célula do paciente, modificar no laboratório, expandir e voltar com essas células no paciente, existe um tempo de espera. E dependendo do estágio ou da doença ou da idade desse paciente, o tempo é crucial, então ele não pode ficar esperando muito tempo. Além disso, como é uma medicina personalizada, então cada paciente vai ter então o seu processo de produção de células, de modificação, então é um processo que acaba ficando mais caro na hora de produzir. E principalmente, quando a gente tem uma pessoa saudável, nós temos disponibilidade de muitos linfócitos T, de muitas células que estão saudáveis também. Porém, dependendo do quão avançado está o câncer desse paciente, ele vai tendo cada vez menos células T disponíveis e essas células não vão estar tão saudáveis. Então, quanto menos células inicialmente a gente consegue recuperar para mudar no laboratório, mais tempo as células vão levar até elas crescerem e esse paciente poder, de fato, receber a terapia. Então, como a gente pode resolver isso? Para isso, surgiram as terapias halogênicas. Então, a terapia halogênica, diferente da autóloga, um doador saudável vai, então, disponibilizar essas células para diversos outros pacientes.